Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós damos início à nossa parte 7 desse estudo, que recebeu o nome de O Apocalipse antes de João. Relembrando nossos encontros anteriores, esse estudo quer mostrar que a maior parte daquilo que João descreve no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, já tinha sido descrito pelos profetas e outros escritores da Bíblia, bem antes dele. E baseado no nosso encontro, o último encontro, nós estávamos entrando naquela parte dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E nós prometemos continuar a partir de agora. No Apocalipse, no seu capítulo 9, está escrito assim: por estes 3, lembram? Eram 4 cavaleiros. Um que executou o Evangelho, que era o cavaleiro branco, e os outros 3 iriam trazer as pragas, né? Simbólicas. Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saiu das suas bocas. Então aqui, João ele utiliza o termo fogo, fumaça e enxofre, né? Simbolizando as dores pelas quais a terra e toda a sua humanidade, encarnada e desencarnada, tem que passar. E dos 4 cavaleiros, 3 deles trariam essas pragas descritas. Somente o cavalo branco, que seria a difusão do Evangelho, lembra, por toda a terra, é que não tinha essa missão de trazer a morte. Ó, isso foi escrito por João. Mas Joel, no capítulo 2, bastante séculos antes de João, ele disse: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Compreende? Então a gente pode, baseado nisso que João falou, baseado no que está na Gênesis, baseado no Apocalipse de João que acabamos de ler, esse versículo, nós podemos ver que existe uma correlação entre esta época, né, que nós estamos vivendo, simbolicamente com aquilo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Onde é que está escrito isso? Está escrito na Gênesis, no capítulo 19, quando diz assim: então o Senhor fez chover, olha, enxofre e fogo, o Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Então essa ideia da fumaça, fogo e enxofre era muito antiga na cultura deles. E Sodoma e Gomorra são, de acordo com a Bíblia, né, 2 cidades que teriam sido destruídas por Deus com fogo e enxofre que caíram do céu. Segundo o relato bíblico, né, aquelas cidades e os seus habitantes, eles foram todos destruídos por Deus porque eles entraram numa prática de atos imorais, segundo a moral que aquele povo tinha na época, não é? Só que no mundo nosso encarnado, até hoje os arqueólogos nunca encontraram nenhuma evidência significativa e definitiva de que Sodoma e Gomorra tenham realmente existido. Mas aquilo estava tão enraizado na cultura deles, porque foi escrito por Moisés, que o Mestre Jesus não aboliu o exemplo de Sodoma e Gomorra. Tanto que em Lucas, no seu capítulo 17, palavras do Mestre: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Olha, então é uma repetição daquele fenômeno ocorrido e descrito antes na Gênesis de Moisés. Então essa ideia de fogo, fumaça, enxofre, né, era muito antiga, gente, desde Moisés, desde Gênesis, o primeiro livro de toda a Bíblia. Então, era muito tradicional naquela cultura. E João, ele conhecia aquela cultura, conhecia aquela tradição, que era
questão moral, né? O povo dele, então utilizou o que ele já sabia no Apocalipse. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Davi, olha, Davi, muito antes de João, no Salmo 11, ele diz assim: sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu povo. Olha, Davi. E neste salmo em particular, Davi está falando sobre a proteção que Deus daria aos justos e o sofrimento que era destinado aos injustos ou ímpios, como eles chamavam, né? Portanto, o termo fogo e enxofre já é utilizado também por Davi. E o fogo, ele tem muito significado na Bíblia. Paulo, por exemplo, se refere ao fogo como também sendo um símbolo de Deus. Aí o significado é outro. Então, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, Paulo diz assim: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Olha, o fogo, gente, ele é considerado um dos símbolos mais importantes das tradições, tanto espirituais, das tradições religiosas, até do esoterismo. O fogo tem um significado muito importante. E ele traz o sentido para nós espíritos. Esse fogo que Paulo se refere na carta aos Hebreus traz para nós o sentido de uma transformação íntima, de um desenvolvimento espiritual, de uma transmutação da consciência, de degrau em degrau, de estado em estado, até que atinjamos o quê? A iluminação plena. Por isso ele é um fogo consumidor. E a gente poderia aqui colocar como exemplo aquela forquilha, né, do alquimista, que ele transmuta o metal pesado, simbolicamente, o metal pesado das imperfeições humanas, do ouro sagrado da realização espiritual. E individualmente, essa transmutação, como é que ela ocorre? É quando nós entramos na nossa crisálida. Nós cansamos de ser lagartas se arrastando pelo chão. Então nós nos contorcemos, fazemos o invólucro, que é a crisálida, onde há sofrimento e solidão, para depois nos transformarmos em borboletas. Que é o momento que nós estamos vivendo internamente. Então esse fogo interior, ele brilha cada vez mais forte. À medida que ele vai brilhando mais, ele vai ficando mais sutil, conforme nós vamos ascendendo espiritualmente, ou seja, conforme a gente vai progressivamente espiritualizando. Né? Por quê? Porque o nosso Pai Celestial, ele só vai nos mostrar os seus segredos, nos dar a conhecer os segredos de Deus, à medida que nós formos nos espiritualizando, através do seu fogo interno. O nosso Deus é um fogo consumidor. Davi, no Salmo 25, ele diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. O verbo temer foi usado muitas vezes errado na Bíblia, mas era a ideia de testemunho que Deus era um ser para, vamos dizer assim, que existia para ser temido, quando Jesus nos trouxe que Deus é um Pai. Mas Davi aqui, ele suplica o perdão, ele suplica neste salmo, ele suplica a misericórdia, ele suplica a verdade. E essa verdade, o perdão e a misericórdia são para todos os que guardam os mandamentos de Deus, que é o que eles aprendiam, é verdade. E nós sabemos que as mensagens da Boa Nova, trazidas pelo Cristo, né, elas só são entendidas apenas por aqueles que se mostram
simples. Lembra? Nós sabemos disso. E nós sabemos também que a verdade, ela não vai bater na nossa porta. Vai chegar e bom dia, Senhor, eu sou a verdade, eu vim procurar o Senhor. Não é assim que funciona. Porque a verdade, ela tem que ser buscada. Porque a verdade, ela é consequência, ela é fruto do mérito. Quando o Mestre nos disse, batei e abrir-se-vos-á, é necessário que nós, todos nós, vamos atrás da verdade. Nós é que temos que procurar. E à medida que nós vamos deixando aquele fogo, que é o nosso Deus dentro de nós, nos multiplicar, ela vai sendo para nós revelada. Mas nós temos que buscar, não é? E Jesus tinha nos falado isso. Os simples conhecerão. Tanto que em Mateus, no capítulo 11, está escrito assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Por que o Mestre agradeceu dessa forma? Porque somente a humildade do coração, é igual a humildade, gente, de uma criança, né? É que nos abre as portas do entendimento da boa nova trazida pelo Mestre Jesus. Tanto que lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 15, está escrito assim, vocês vão lembrar disso, palavra do Mestre: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então não são os doutores da lei que entendem. Não são os escribas e os fariseus de todos os tempos, inclusive os atuais, que irão entender a boa nova. Não serão todos que nos entenderão a modificação de nosso comportamento, principalmente agora no final dos tempos. Voltando ao Apocalipse, capítulo 10, está escrito: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Aqui no Apocalipse, João cita o segredo de Deus, que é o mesmo segredo do Senhor que foi descrito por Davi no Salmo 25. Essa sétima trombeta, ela é importante porque ela convida a todos para participar de forma decisiva nessa fase cristã, desde o alvorecer da nova era. Convoca a todos nós essa sétima trombeta, que já está parando de tocar, que já convidou. Então, convida todo mundo, convoca todo mundo, exorta todo mundo a trabalhar determinadamente com Cristo na consolidação do novo mundo, na construção de um reino de amor, de luz em toda a terra. É claro que não será da segunda para a terça-feira, não, claro, são períodos de mudança. Mas se não trabalharmos no prédio, então construímos o mundo fica pronto nunca. Por isso é que há uma exortação para nós espíritas, não é? Gente, a trombeta, a sétima trombeta, ela já está chamando já há algum tempo, ela já está parando de tocar. Portanto, é um momento para nós de decisão. Não te permita, meu irmão, perder o teu precioso tempo nas furnas da ociosidade. Não te permitas viver aquele dolce far niente, ou seja, aquela vida de não fazer nada. Sabe, quando a gente fica assim acomodado na nossa zona de conforto, porque isso tudo é ilusório. Não detenha a tua marcha evolutiva, ficando sentado naqueles bancos da inércia, paradão, assistindo o mundo passar. Não! Porque já fizemos isso tantas encarnações e agora nos resta tão pouco tempo, não é?
O que nós precisamos, nós que já temos um contato com a Boa Nova, é de forma resoluta, de forma decisiva, nos colocar a caminho. Portanto, dos dois planos da vida, arregace as mangas, estenda os braços àqueles que sofrem, abraça com ardor essa oportunidade redentora do trabalho do Cristo, porque nós somos os trabalhadores da última hora. E nós já estamos, todos nós, vamos falar a verdade, um pouquinho atrasados no nosso encontro com a regeneração. Não é? Agora, nesses últimos, talvez nessa encarnação atual, que a gente realmente resolveu aprender algo e colocar em prática. Quem garante que até a última a gente nem ligava, porque a maioria nem liga para a religião, nem para Deus, nem para Cristo, para nada. Não é verdade? Então é chegado o momento para a gente acelerar, apressar o nosso passo. Porque Jesus Cristo já vem esperando por nós há 2.000 anos. A doutrina espírita já convidou a gente para trabalhar e está nos aguardando há 160 anos. E nós somos espíritas. Vamos relembrar uma coisa que nós falamos lá atrás? Está lá em Mateus, no capítulo 24. O Mestre Jesus falou: e ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quando fizemos aquele estudo do sermão profético, a gente já tinha explicado que esses 4 ventos, né, significa todo mundo encarnado, de uma a outra extremidade dos céus, significaria todo o mundo espiritual. Portanto, todos nós. Acontece que o planeta Terra, ele precisa ser purificado porque é da lei e da vontade do Pai que ele atende em um mundo de regeneração. Tá certo? Nós precisamos entrar no átrio desse mundo de regeneração. Agora, através de quê? Do derramamento dos juízos de Deus sobre o mundo. Porque se Deus não intervir, nós vamos continuar mais alguns milênios vivendo da mesma forma. Então, o trabalho dos justos será um trabalho intenso, não só fora, e tem que ser fora também, mas principalmente aqui dentro. E eles serão divididos em grupos para realizarem essa enorme tarefa que é a redenção da terra. Compreende? Portanto, o que cabe a nós, que nos dizemos espíritos, somos cristãos, trabalhadores da última hora. O que cabe a nós é ouvir esse aviso. Aí eu retorno àquela passagem de Joel, no capítulo 2, quando ele diz: olha bem, profeta Joel, tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Que é o monte Sião. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Quer dizer, ele faz na referência ao Monte Sião. O dia do Senhor vai já vir. O que significa? O dia da ira de Deus. Lembra? Pois é, o dia do Senhor poderia ser visto, claro, como um dia terrível, algo que provoca medo, um troço que assusta a gente, né? O dia da ira do Senhor, mas já aprendemos que essa não é a perspectiva correta. Quando nós pegamos Joel para estudar o livro todo, nós vemos que os 2 últimos capítulos dele descrevem naquele estilo apocalíptico, né? Que é aumentando as coisas, botando medo, né? Que é o estilo apocalíptico. Ele descreve o julgamento das nações e a vitória da Israel terrestre. Segundo Emmanuel, já aprendemos isso também, né? Quando se refere a Israel, ele se refere a toda a humanidade. Portanto, a mensagem de Joel, como aparece em toda a literatura apocalíptica, na realidade ela é repleta de esperança, ela é repleta de vitória, ela nos apresenta a potência de Deus. Joel,
O profeta Amós, no seu capítulo 3, fala a mesma coisa. Olha só. Ele diz assim, olha a diferença de séculos entre um e outro, né? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Lembra? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós falou a trombeta. E a trombeta era tocada, a gente já aprendeu isso, para anunciar fatos importantes, muitas vezes temerosos, tragédias, calamidades que iam acontecer. Não era só para festividade. Né? Mas o importante é que Amós afirma que tudo o que acontece só é possível com a permissão de Deus. Ele, porém, também afirma que nada de mal seria permitido pelo Criador antes que seus profetas tomassem conhecimento dos fatos que iriam ocorrer e passassem para nós homens na terra. Né? Ele afirma isso bastante vezes. Tanto que Lucas, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Lucas fala assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, e do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ele estava prevendo o aumento da mediunidade de todos nós, essa aproximação mais íntima entre nós e a espiritualidade, de acordo com a vibração de cada um. No final dos tempos, estaria exacerbado. Mas haveria de ser pregada toda a mensagem do Evangelho, além do aumento dessa mediunidade, difusamente pela humanidade. E o entendimento dos homens, daqueles que bateram e abriu-se a porta, aqueles que procuraram a verdade, os que já despertaram, tá certo? Aqueles entendessem, compreendem. E isso foi falado no sermão profético. Está lá em Mateus, no capítulo 24. O próprio mestre afirmando isso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Opa! Então será pregado no mundo inteiro, e quem quiser ouvir o chamado, vai entender. Quem não quiser, permaneça adormecido. Aí depois disso é que o bilhão. Então, visivelmente, essas palavras, elas são as mesmas faladas pelos profetas anteriores a João no Apocalipse. A gente tinha mostrado no outro encontro um versículo de Paulo, e aqui eu vou repetir. Está na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. E Paulo pergunta assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Porque na sua primeira carta para a igreja de Corinto, Paulo ele orienta o povo sobre vários assuntos, mas entre eles, sobre os dons de profetizar e o de falar línguas estranhas, que se dá o nome de xenoglosia, que foi aquilo que ocorreu no episódio de Pentecostes, né? Que os profetas, os apóstolos falaram vários idiomas, né? Pois bem, e dentro desse contexto, ele usa um exemplo que é para simplificar a importância de uma pregação clara. O Espiritismo, como Evangelho redimido, tem que ser pregado de forma clara, lógico. E que a mensagem da salvação seja ouvida por aqueles que ainda não conhecem. Então, se eu for expor para quem ainda não conhece, eu tenho que tentar expor de forma clara as bases do Evangelho. E nós sabemos que aquela mensagem inicial que foi trazida pelo Mestre Jesus,
através dos tempos, do decorrer dos séculos, ela foi deturpada, ela foi modificada, ela recebeu interesses discursos, ela foi mal interpretada. Não é verdade? A pureza do Evangelho do início foi se perdendo na pureza do tempo. E a doutrina espírita ela veio para nos apresentar a chave desses segredos ocultos e nos ajudar na interpretação daquilo que o mestre falava por parábola. E mais que tudo, o Espiritismo veio nos devolver a pureza do início, como um Evangelho redimido. Aí cabe a nós, espíritas, ouvirmos a seguinte pergunta, ou a seguinte reflexão: será que essa nossa geração aqui tem trocado a trombeta que nos pertence? Ou seja, será que a nossa trombeta está fazendo o sonido certo ou o sonido incerto? Será que nós estamos divulgando a doutrina espírita de forma correta ou não? Porque a maior caridade, segundo Kardec, que a gente pode fazer com a doutrina espírita é a divulgação. Nada melhor para divulgar do que o exemplo, não é? Tanto que em Ezequiel, no capítulo 33, Ezequiel, outro profeta, outro servo, assim, ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Aonde Cristo colocou isso que Ezequiel falou antes de vir? Quando ele diz: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E essa advertência, gente, é muito clara, porque ela diz que só serão salvos aqueles que responderem ao chamado. Olha lá atrás que a gente estava vendo: aqueles que responderem ao chamado da sétima trombeta. Já estão parando de tocar. Compreende? Então, não há como a gente apegar, muitos de nós aqui, mesmo nossos irmãos encarnados, que nós desconhecemos a lei, ou seja, que nós aqui não se deu por avisar. Não, mas eu não fui avisado, mentira, foi sim. Porque nós recebemos de diversas formas as leis de Deus, tá certo? Em várias encarnações. Só que a gente fazia ouvidos para não ouvir. Vamos voltar para o Apocalipse, no capítulo 12. Está escrito assim. É outra imagem que João repete. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar a luz. Porque tudo é muito simbólico, né, gente? E simbolicamente, a terra, ela vai dar luz ao homem novo, o chamado Filho do Homem, que nós já aprendemos no sermão profético, que há duas formas de interpretação. Quando Jesus se refere a ele próprio, Filho do Homem, que é o máximo que nós conseguimos chegar, é o que ele já é. E o Filho do Homem, com F minúsculo, que é o homem novo, que vai nascer na terra, em regeneração. Ou seja, aquele homem na fase de regeneração, que foi manso o suficiente para entrar na terra. Só que esse parto simbólico, para dar origem ao homem novo, não será um parto de cesárea, vai ser um parto normal. Então, não vai ser isento de dores. Haverá dores, com certeza, mas dores necessárias. Por quê? Porque são essas dores que vão acelerar as mudanças necessárias para que a gente adentre o ato de um mundo de regeneração. Estão vendo? Porque as dores virão, já estão na máquina das portas. As dores irão acordar aqueles que estão adormecidos ou, simbolicamente, mortos, conforme as palavras de Jesus. Quando ele respondeu assim, o rapazinho: deixai os mortos enterrarem os seus mortos, parecia que ele estava sendo cruel, mas já deixaram enterrar o filho. Não é isso. São aqueles que não despertam. Onde é que a gente encontra essa resposta? Na carta de Paulo, em Efésios, no capítulo 5,
ele diz assim: por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Olha, Paulo não explica. Aqueles que estão dormindo, que não estão fazendo esforço nenhum para entender, para ouvir, que não estão deixando Deus, o fogo, Deus, dentro de si moldá-lo, não estão nem aí para a espiritualidade, para a vida futura, só se prendem às coisas da terra, estão mortos, não despertaram. E João, quando chega no Apocalipse, ele repete as palavras do profeta Jeremias. Jeremias, no capítulo 4, outro profeta, outra época, está escrito assim: porquanto ouço uma voz, olha, de novo, o papo, como a de uma mulher que está de parto, uma angústia, lembra? Angústia das nações, sabe o sermão profético? Pois é, como a de que está com dores de parto, foi o primeiro filho. Quem tem mais um filho sabe que o filho dói mais. E vai ser o primeiro filho mesmo, porque o filho do homem, do planeta de regeneração, ele ainda não existe na Terra, ele vai passar a existir. E olha, gente, Jeremias viveu 650 anos antes de Cristo. Se João escreveu o Apocalipse perto do ano 100, lá no finalzinho, gente, dá 750 anos de diferença. E falou nas mesmas dores de parto. Então, essa referência, ela nos mostra que o uso desse termo, dores de parto, era comum entre os profetas. Sempre que eles se referiam aqui a dores que são necessárias antes de mudanças importantes. E isso também se refere à atual entrada que nós estamos vivendo num novo estágio evolutivo. Compreenderam, gente? O que eu já estou de fato? Vamos voltar para o Apocalipse, capítulo 13. Está escrito assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. É cheio de simbologia. Porque a primeira besta que é vista por João, ela surge do mar. E como já vimos antes, o mar, na Bíblia, representa povos, multidões, nações, línguas, né? Então, uma besta que emerge da humanidade, das multidões, né? E o termo besta vem do grego tério, que significa um grande e feroz animal, que dentro do simbolismo bíblico representa um poderoso rei. Mas em Apocalipse nós encontramos, só por curiosidade, 2 bestas, né? A que emerge do mar e a que surge da terra. E a besta aqui, a gente não está descendendo no Apocalipse, não. Mas aqui a besta, ela é descrita com 7 cabeças e 10 chifres, né? Rapaz, João inventou isso? Não. Daniel, muito antes de João, já tinha se referido a esses 10 chifres. Está lá em Daniel, no capítulo 7. Quando ele diz assim: e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. De fato, Daniel se referia ao fim que se aproximava, mas não era o fim da nação judaica e de sua fé, não, pelo contrário, era o fim do mundo dos gentios, era o fim do mundo dos pagãos. Não, o que estamos dizendo agora? Por quê? Porque logo ele seria destruído por Deus, que enviaria um rei messiânico para governar Israel e colocá-lo no comando do mundo. Ó, se a gente for interpretar Israel como aquele país que tem pouco tempo de existência, que está lá no Oriente Médio, nós vamos errar. Então a gente tem que concordar com o humano. Quando ele se refere a Israel, é toda a humanidade. Por quê? Porque esse rei messiânico que vai ficar no comando é Jesus. É Jesus que reinará em todo o mundo e não apenas no povo de Israel. Por isso ele investiu tanto em Paulo de Tarso para divulgar a norma aos gentios. Não era uma coisa exclusiva dos judeus, não é?
Isso é importante? Sim. Em Apocalipse 13, nós vemos uma frase interessante que está assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Bom, e várias vezes essa expressão ela foi usada nas Escrituras, né? E João vai e chega lá no Apocalipse e repete. Porque a expressão nos traz o quê? Ela nos diz que só vamos conseguir entender a mensagem trazida se nós tivermos a capacidade, o conhecimento e a boa vontade de ouvir. Porque a maioria de nós, tanto encarnados como desencarnados na Terra, ainda hoje não damos a mínima importância ao estudo das leis divinas. Ora, então como é que nós vamos ter ouvidos de ouvir? E Jesus usou muito essa expressão. Vocês querem ver os exemplos? Mateus, capítulo 11. Palavra do Mestre. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí vem, ainda Mateus, capítulo 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele repete igualzinho. Ainda Mateus, no capítulo 13, outro versículo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, se referindo aos discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. De novo, Mateus. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Marcos, no capítulo 4, e disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Compreende? Aí João vai e coloca o mesmo termo lá no Apocalipse. É original dele? Não. Já sido falado pelo mestre muitas vezes. Apocalipse capítulo 13. Está assim: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui João está nos apresentando a lei de causa e efeito, gente. Né? O fogo diz que o cumprimento dessa lei é onde está a paciência e a fé dos santos. Por quê? Porque os justos confiam na justiça de Deus. Eles não vão fazer justiça com as próprias mãos e não vão ter o desejo de vingança. Mas João tinha ouvido do próprio Cristo essa advertência. Está lá em Mateus. Então Jesus disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerá. Lembra dessa passagem que o mestre estava se dirigindo a Pedro, quando ele com a espada cortou aquela orelha direita do mal? O mal era o soldado do sumo sacerdote, né? E nós sabemos que tudo o que pensamos, tudo o que fazemos, tudo o que dizemos, é igual isso aqui, ó. Por coincidência estava aqui. É um bumerangue que eu lanço. Inevitavelmente ele vai voltar para mim. Tudo que eu faço, o que eu penso, o que eu digo, volta para mim. E isso aí é a execução da lei de causa e efeito. Não há como fugir dela. Voltando ao Apocalipse. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Nessa passagem, João estava se referindo a segunda besta, aquela que ia surgir na terra. Ele relata que esta besta, ela teria condições de fazer grandes sinais diante dos homens. E tais sinais estariam presentes entre os falsos profetas no final do ciclo, conforme a gente vê em Lucas. Olha como é importante entender esses falsos profetas. Em Lucas, no capítulo 21, o mestre advertindo: e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. A gente sabe que todos tais sinais eles podem ser a própria sequência de fatos da natureza. Por quê? Porque a Terra ela muda a verticalização do seu eixo. Então ela está inclinada atualmente, aí agora ela vai voltar para a posição vertical.
Passa 26 mil anos aproximadamente, ela inclina de novo. Passa 26 mil anos, ela volta para a posição vertical. Isso é um ciclo normal. Já vimos isso no sermão profético. Então, toda vez que ela muda o eixo dela, acontece tudo isso. E muita gente vai achar que essas coisas aconteceram por causa dos falsos profetas, que são efeitos da atuação desta segunda besta. Compreende? Então, João quase que copia, né, a escritura de Lucas nessa passagem do Apocalipse. Tanto que, no versículo seguinte, aquele que nós vimos, ainda falamos sobre o Apocalipse, o capítulo 13, que é o versículo 14. Ele coloca assim: e enganaram os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Aqui não nos cabe entrar nos detalhes. O que é importante entender é a ligação disto com os falsos profetas. Porque os falsos profetas que Cristo nos advertiu, que viriam, já existe no final do ciclo, eles teriam a permissão de realizar vários sinais diante dos homens. E qual é a utilidade disso? Se o mestre falou, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Lembram disso lá atrás? Se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Então, qual é a função deles no final dos tempos? Eles vão funcionar como um filtro, gente. Eles são importantes nesta passagem do ciclo, porque eles vão funcionar como um filtro que irá separar aqueles que fingem ser bons servos daqueles verdadeiros bons servos. Compreende? Porque eles vão incentivar os homens, esses falsos profetas, eles vão incentivar os homens a cultuarem novos bezerros de ouro. A gente vê isso nas novelas, nessas mudanças de conduta da tradição das famílias, essas aberrações sexuais que a gente está vendo por aí, um monte de coisas que nos empurram por ela abaixo para ver se nos trazem para junto deles. E nós estamos resistindo. É isso que faz a diferença. Eles estão pedindo para que a gente grite por Barrabás, e nós ainda continuamos insistindo em gritar por Jesus, mas o mundo inteiro grita Barrabás. Quantos serão arrastados? Né? Então, a ação desses falsos profetas é que vai determinar a nossa postura diante das leis de Deus, porque muitos, mas muitos mesmo, os dois planos da vida, serão enganados. Mas, como está lá no sermão profético, os que perseverarem até o fim serão salvos. Compreende? A função dessas falsas doutrinas, desses falsos líderes religiosos, desses falsos políticos, tudo. Esses que tomam a televisão. Então, os opositores do Cristo, não está acontecendo hoje, eles estarão dando seus últimos gritos de desespero, como a angústia das nações, a angústia dos povos, a angústia de multidões, a angústia de línguas, porque sabem que a sua hora é chegar. Compreenderam a importância desse escândalo, porque o escândalo é necessário. Mas aí naquele porque o escândalo vem, que é isso. Eles são importantes. Porque eles vão tentar levar para o lado ruim, mas eu não quero, eu vou ficar aqui. Essa é a prova, gente. Agora é a hora do testemunho. Finalizando a nossa parte 7, dá para nós lembrar o tempo. Né? O tempo que nos resta é pouco. Eu não digo o tempo só de encarnar. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 30 dias, ninguém pode afirmar. Mas eu digo assim, a chance que eu tenho é agora. Eu não posso deixar para depois. É agora que eu tenho que seguir a criança. É agora que eu tenho que estudar lá. É agora que eu tenho que arranjar o óleo da minha candeia. Porque todo mundo tem a sua candeia. Mas todos têm um óleo. Aí quando o noivo chegar para a cerimônia das bodas, lembra da palavra que até aqui? Eu vou me apresentar só para a candeia sem óleo. Ah, mas nós somos espíritas, estamos tentando conquistar o nosso óleo da candeia. Ótimo, então que brilhe a vossa luz, não fica de braços cruzados. Pega a tua candeia que tem óleo, acende ela, mas não coloca embaixo do velador, não.
coloca debaixo do alqueire, não, coloca lá no velador, para poder iluminar todo mundo. Sai iluminando. Bíblia é a nossa luz. É isso que o Mestre nos pede. Que a gente seja realmente trabalhadores da última hora. Que a gente seja realmente filtrado por tudo que vai acontecer, com a dignidade e com a confiança no Mestre Jesus, na promessa que Jesus fez. Aproveitar para avisar que a oitava parte desse estudo, que são 10 partes, né? Ela está marcada para o dia 14 de janeiro, que também é uma segunda-feira, igual hoje, começando às 19h45. Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja com todos.